aquela moeda acuñada decía, por eso es muy importante esta pasaje, la primera pasaje que evidencia un sadio laicismo, no laicismo, uma sã laicidade que se opõe a qualquer tipo de laicismo, porque aquela moeda decía que o César era Deus. E Jesus dice, entreguen o que le é devido a ele, que é o quê? O imposto, ou seja, aquilo que fica fora da esfera religiosa. E a Deus, por isso diz Jesus, por que ele poderia ter dito simplesmente isso? Den ao César o que é do César. Mas logo Jesus diz, e a Deus o que é de Deus. Então aí deconstrui, quebra uma ideologia existente, a ideologia que imperava, melhor dito, que governava o Império Romano, de que aqueles imperadores eram todopoderosos, absolutos. Nenhum deles acreditava que era Deus, nenhum romano acreditava que eles eram divinos, na verdade. Mas aquele selo de divinidade evidenciava um poder absoluto sobre a vida, sobre a vida de todos os que estavam lá. Então, aí Jesus supo. E assim, um momento interessantíssimo nesta oposição às ideologias é nos anos 20, 30, 40 do século passado, onde a igreja sistematicamente, primeiro, se coloca em contraposição ao iluminismo e depois aos filhos desse iluminismo, com 3 encíclicas fundamentais. Uma encíclica, que eu não me lembro agora o nome, contra o fascismo, né? Que aí sim é um viés autoritário de direita, direitista, que se coloca com a Mitterrand de Sorge contra o nazismo, que é uma mistura, né? Porque um socialismo que assume formas autoritárias de direita, mas é um socialismo, e contra o comunismo ateu e os socialismos derivados deles com adivinhos redentores. Então, na época em que estavam nascendo, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, estas ideologias e tomando corpo no mundo, a igreja se opõe frontalmente a elas com 3 encíclicas extraordinárias e ilumina o magistério aos fiéis cristãos para não se comprometer com elas. E eram extraordinariamente fascinantes, né? As 3 ideologias. Lembrem que, no caso do fascismo, não sei, mas no nazismo, eles ganharam democraticamente as eleições 2 vezes. Não sei se resulta algo parecido. ¿Ah? Venezuela ganha, claro que são eleições meio fraudadas também, e tem aquela questão do aparelho do Estado que entra e tudo, mas se ganham através do voto, né? Então, esta é a posição da igreja às ideologias. Agora, quanto ao socialismo e ao liberalismo, estas 2 ideologias têm, digamos, pautado o desenvolvimento das correntes políticas e econômicas no século XIX, século XX, perdão, finais do XIX, todo XX, e sobretudo este início do século, quando se falava que já era o fim das ideologias, que já ninguém ia... Tudo bem, são ideologias mais mornas, mais flexíveis, mas estão aí por trás, né? E em situações como esta que nós estamos agora no Brasil, que começa a haver polarização, as pessoas, por exemplo, que querem ser antissocialistas ou anticomunistas, etc., se tornam que às vezes abraçam o liberalismo. Só que o liberalismo é a raiz do socialismo. Ou seja, as raízes do socialismo estão no liberalismo, e os dois têm suas raízes no iluminismo moderno. Sim? Então, nós temos que sair dessa dialética, dessa lógica dialética que está sendo colocada. Bom, vamos a começar então. Podem perguntar e questionar o que queiram. Vamos a começar com o liberalismo, né? O liberalismo, resumam-me com 3 ideias, o que vocês têm escutado sobre ele. Álvaro, uma ideia. Liberalismo? Liberalismo econômico, no sentido de que você tem que ter menos intervenção estatal. Tá bem? Menos intervenção estatal, perfeito. Outra ideia que lembres, que venha à tua cabeça quando pensas em liberalismo?
Empresas. Tá bom? Empresas, o que mais? Aqui? Sim? Sim, pode falar. Não sabe, aqui atrás. Pensa no socialismo, então. Vou te perguntar. Você lá atrás? Uma ideia? Liberalismo, o que pensas? A primeira ideia que vem à tua cabeça. Essa que estou olhando aí, que está entrando, essa. Eu estou econômico ainda também, sem Tá bem. Relativismo moral. Relativismo, exatamente. Muito bem. Efectivamente, o liberalismo... Protestantismo. Puede ser, claro, teve seu desenvolvimento, historicamente, teve um desenvolvimento muito amplo a raiz, efectivamente, do protestantismo. No a raiz, perdão, sobretudo com o protestantismo. Bom, miren, vamos a resumir en algumas ideas básicas sobre o liberalismo. Para começar, ele inicia, ou se começa históricamente a desenvolver já a finais do século XVII, mas sobretudo durante o século XVIII, né? Com uma série de pensadores onde se misturavam tanto as ideias, digamos, filosóficas como as políticas e as ideias econômicas. Por exemplo, Adam Smith, que é um dos pais do liberalismo atual, clássico, moderno, ele, seu livro, sua obra mais importante não é a riqueza das nações, sino como se chama, o tratado dos sentimentos morais, né? Onde coloca uma antropologia que depois permitirá, e que não está de todo incorreta, tem elementos muito positivos e tem outros negativos, evidentemente, mas esta antropologia que ele coloca depois vai permitir esta visão do homem gerar uma série de consequências na vida econômica e política também, né? Então, o liberalismo se desenvolve sobretudo neste século XVIII, no século XIX se consolida com uma formulação econômica que é o capitalismo e com uma formulação, o capitalismo liberal, e com uma formulação política que é a democracia liberal, propriamente dita, né? Só que no século já XX começa a haver uma matização das posturas liberais, porque as consequências que elas vêm a ter são muito graves, começam a ver-se muito graves. Por exemplo, se vê que o capitalismo manchesteriano, ou selvagem, realmente gerava uma série de injustiças que depois davam pé a reações como a dos anarquistas ou dos socialistas. Então se começa a moderar algumas destes princípios liberais, sobretudo no âmbito econômico. E no âmbito político, na época ainda havia um humus na sociedade de cultura cristã que inibia que se fora até extremos radicais nos que hoje está do relativismo absoluto, nos quais hoje estamos caindo. Qual é o nuance, qual é o centro, o núcleo da ideologia liberal? O foco, por dizer assim, né? Qual é o filtro que ela tem? É a excessiva valorização, ou a valorização da liberdade como o elemento essencial da natureza humana e da ordem social. Este é o elemento fundamental do liberalismo, ou seja, está no próprio nome, né? Se considera que a liberdade é a essência do homem e o princípio rector da ordem social. E uma liberdade que, tomando os princípios que foram dados por Locke e todos os liberais clássicos, pues vemos que nega, por exemplo, a possibilidade de conhecer a ordem natural de forma completa ou de forma suficientemente segura como para ter ideias que sejam fixas e fundamentais. Então se começa a falar de uma certa impossibilidade da razão, do intelecto, de conhecer a realidade de forma profunda e completa. Se não existe esta possibilidade,
então não existem princípios inamovíveis e, portanto, entra em jogo o relativismo. ¿Sí? Se não existem princípios fixos sobre os quais nos baseamos nos nossos relacionamentos, então podemos, cada um pode ter suas próprias ideias e essas ideias pautar sua própria vida. O único limite, e aqui essa liberdade, não, de não nos impor, nem a natureza pode impor nada, a única limite seria a liberdade do outro. Se eu estou ferindo a liberdade do outro, então aí é o limite que eu devo de respeitar. Sim? Passado isto ao âmbito econômico, ou seja, o homem, repito, qual é a visão do homem? É de um ser, que é uma espécie de animal que é bom em si mesmo, naturalmente é bom, que começa, é o bom selvagem, não é? O russoniano, que quando se relaciona com outros, ele precisa, porque entra em conflito de interesses, ele precisa de certas normas, não? E essas normas deverão ser pautadas pela liberdade, pelos critérios para não ferir as liberdades dos outros. Depois, este ser humano, né, tem liberdade absoluta para decidir que pode e quer ele acreditar e como normar sua vida. Né? E por último, este homem enarbola como princípio máximo da sua conduta moral a liberdade, que é entendida como aquela possibilidade de fazer o que bem entender, o que eu quero. Sim? Isso, assim é entendida a liberdade, fazer o que eu quero. Então, aqui não se alcança a ver, aqui a crítica que faria a doutrina sobre a igreja é que este conceito de liberdade não alcança a valorar que o intelecto e a vontade só são livres quando elas são ordenadas. Né? Quando minha vontade se sujeita ao intelecto e o intelecto se sujeita à realidade. Assim de simples, não? Ou seja, eu quero sentar colocando a bunda aqui, mas por mais que eu queira mudar, se me impõe, a realidade me impõe que isso não é possível. Desculpe a burda comparação, mas isso não é possível, é uma realidade imposta. Né? Eu quero ser mulher, pois é, só que eu não nasci como mulher, mas eu me sinto mulher. Tudo bem, compreendo, tudo bem, mas não dá, cara, com esses cabelos aí não dá, cara, não dá para a realidade nos impõe certos elementos que devem pautar no social. Sim? Bom, por outra parte, já no âmbito econômico, então, se o homem é este e a liberdade absoluta, qual é a regra qual será? Vamos lá. Na sociedade, qual será a atividade mais importante? Se o homem é um ser que existe para satisfazer suas necessidades, qual será a atividade social mais importante? O consumo. O consumo, que se dá em que âmbito? Na economia. Sim, efectivamente, o consumo. Portanto, a economia é o valor fundamental da ordem social, o elemento, a realidade fundamental da ordem social. E a economia também deverá ser regida pela absoluta liberdade. Esta norma da liberdade na economia, então, passa a se regir através de uma lei, que é uma lei sagrada, que é uma lei natural, aí sim eles dizem, não? Que é uma lei natural, que é qual? A lei da oferta e a demanda. Sim? Se nós respeitamos e deixamos livre a lei da oferta e a demanda, então a economia, esta satisfação das necessidades será normalmente tranquila, porque existe um princípio que equilibrará, que é o sadio, decía Adam Smith, o sadio próprio interesse, não sei como se diria em português, el deseo, o sadio egoísmo individual. Não sei se quer, o sea, há um certo egoísmo que é sadio,
E esse egoísmo de procurar meu bem antes que o bem dos outros, esse critério é que permite que essa lei da oferta e demanda possa ter o equilíbrio permanente na vida social. Sim? Bom, para os liberais, no âmbito econômico, então, também haveria uma espécie de mão invisível, através desta lei, que permite a ordenação de toda a economia e, portanto, o Estado não deveria intervir, pelo menos nesta área. Sim? Nesta área do consumo, do intercâmbio. Ao contrário, o único que o Estado deveria ser seria garantir condições que possibilitem que os compromissos assumidos sejam cumpridos. Esse é o dever do Estado. Por quê? Porque quando eu me comprometo com você a te vender um meu carro, aí você vê que o carro não é aquilo que eu te falei. Aí você vem para mim a reclamar e a devolver o carro. Aí eu te falo, não, você já pagou. Não, mas você me... Aí eu tiro um pau e bato em você com mulher, dá-me, o orangotango, um monstro, ele bate em você. Aí o que vai fazer você? Se não chamar alguém mais forte, ou seja, quando a lei da violência, da força entra, se precisa de alguém que imponha a ordem. Então o Estado faria esta função. Olhem aqui, por exemplo, como entra a ideologia, a teoria de Hobbes, né? do Estado como leviatão, que chega quando não há uma civilidade e entra a violência a regir as relações humanas, se impõe como um mal menor, uma necessidade infeliz, que haja alguém que nos imponha desde cima a ordem através de uma força maior, só que civilizada, supostamente. Isso é absurdo. O perigo da ditadura aí. Claro, a ditadura é uma outra coisa, a ditadura do dinheiro, né, que é o que vêm fazer quando há em economias plenamente liberais, total, absolutamente liberais, ou de um grupo político no poder, no caso do socialismo. Né? Bom, e por último, no âmbito da política, o liberalismo viria a impor como critério político fundamental e reitor o voto de todos, o voto igualitário. Sim? Não se chegou a esta ideia de uma hora para outra, né? Ao contrário, o liberalismo inglês, por exemplo, era muito mais conservador nesta questão e se dava o voto só àqueles que tinham posses, que pensavam, que tinham capacidade de análise, etc., supostamente. Né? E por outra parte, esta ideia do voto, uma pessoa bem dos franceses, dos liberais franceses. Mas hoje em dia, o que se impõe nas ideologias liberais é um voto, uma pessoa. Né? Isso é o que rege. Então, no âmbito político, viria a ser a melhor forma de governo, a democracia, e qualquer outra forma contradeciria a liberdade, tanto a aristocracia quanto qualquer forma monárquica ou do governo de uma pessoa só. Sim? Bom, até aqui, perguntas, questionamentos, tudo isso vocês já sabem. Né? Algum questionamento? Não? Bem, antes de passar ao socialismo, fazemos a crítica aqui ou passamos ao socialismo e logo batemos nos dois? A ver, batemos agora ou depois? Leandro? Não sei qual que seria mais didático. Vamos bater agora então para não esquecer. Tá, então quem vai bater? Vamos bater vocês. O homem é um animal. É um animal? A visão cristã, né? Não. Sim, criação da igreja. Tá. É um animal, sim. Racional. Racional, Exatamente. Racional. Não é só um animal, mas é um animal racional. Então aqui um elemento que não é plenamente contemplado, ou melhor dito, é contemplado pelos liberais, não vamos a caricaturizar, é contemplado, mas o ênfase não está na questão racional, mas na liberdade desse animal. Sobrevivência. Sim, das necessidades que ele tem. Entendi. Segundo,
o homem é um ser bom em si mesmo, é aquele bom selvagem, em si mesmo ele é bom, é perfeito, portanto, o mundo vai progredir tranquilamente enquanto ele esteja aqui. É assim, o homem é um ser bom por natureza. Por quê? Então é mau por natureza. Não sei, ele nasce com um pecado original já hoje em dia, então. Tá bom, excelente. A doutrina católica, e, bom, evidentemente assume a doutrina da igreja, ele coloca este elemento. O homem foi, em sua natureza, ele é um ser bom, querido por Deus. É bom. Só que ele está ferido em sua própria natureza pelo pecado original. A tendência para o mal. E essa ferida lhe leva a ter uma tendência interior que chamamos de concupiscência. Portanto, não existe bom selvagem. Né? Vimos o fim de semana, bons selvagens se comiam entre eles, cara. Os bons selvagens se comiam entre eles, cara. Bom selvagem é a visão do Hobbes, né? Coloca o homem em sociedade e começa a se bater entre eles. Sim, mas não é, essa visão do Hobbes não é completa, porque para Hobbes essa natureza está corrompida e acabou sempre. Para nós não, como cristãos, esta natureza está redimida, está ferida, mas está redimida, porque o homem é bom sim por natureza, porém, não podemos simplesmente afirmar que é bom por natureza. É bom porque foi criado por Deus, por sua natureza como ser humano racional, pessoa, porque ele é pessoa, imagem de Deus, porém está ferido pelo pecado original. Então, em tanto esteja no mundo, não existe branco e preto. Existe branco, preto e cinzas em cada realidade humana. Cada realidade humana. Eu faço coisas que são ruins, eu faço coisas que são boas e faço coisas onde são cinzas, né? Onde eu misturo coisas boas e ruins e aí se impõe a necessidade da purificação e da retidão de